Olá, povo! Bem-vindos à nossa revisão de história do nono ano. Sim, estamos juntos para revisarmos o nosso conhecimento histórico. E juntinhos, eu, o professor Marlon, com você e aqui o Paulo junto com a gente, dê um oi para ele. E nós vamos para essa nossa melhor aula. E ainda, revisando assuntos. E se é revisão, criança, caderno, lápis e caneta juntos. Isso. Localize aí, história, vamos lá, localize os nossos textos sobre Primeira Guerra Mundial, que nós vamos revisar. E você verifique suas anotações, se faltou anotar algo, complemente, destaque aí com você no seu caderno, para ter todos os seus estudos em dia, aprendendo muito mais. Bora com a gente então, e para a gente começar, duas perguntas fáceis, tranquilas, para a gente entrar no clima. Primeiro, você lembra a que se referia a expressão paz armada no início do século XX? E ainda, dê uma definição de nacionalismo. Lembra alguma definição dela? Vamos lá, a primeira delas, paz armada. Um período de expectativa por um confronto que estava por vir, mas que ninguém queria começar. Aumento dos gastos com vistas a uma guerra. Os países industrializados da Europa aumentaram seus gastos, produção ligada à guerra. Havia expectativa por um confronto que estava para acontecer. Nacionalismo, dentre as muitas definições, destaquei uma aqui. Movimento que pretende agrupar num mesmo estado povos de culturas semelhantes. Isso está muito ligado a movimentos de independência, contra a dominação estrangeira, não aceitar a presença estrangeira no seu país. Isso está muito envolvido com a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, para continuarmos, observe bem este cartaz na sua tela, um cartaz em inglês da Primeira Guerra Mundial, que pergunta para você embaixo, você está nessa? Você está nesse movimento, está junto com a gente? Ele está pedindo a participação de todas as pessoas da Inglaterra no esforço de guerra. De militares, soldados, marinheiros, trabalhadores, mulheres, enfermeiras, crianças, todos. Essa guerra causou a morte de civis como nenhuma outra guerra anterior. As mortes de civis, ou seja, não militares, que participaram em todo o esforço de guerra e também foram atingidos pelos ataques. Essas mortes de civis, elas são justificáveis numa guerra? Existe uma justificativa que você consiga compreender para matar civis? Esse é um dos grandes danos causados por qualquer guerra, a morte de civis. Ainda, leia aqui ó, essa manchete destacada aqui de uma revista para gente. Inovações tecnológicas da Primeira Guerra alteraram para sempre a dimensão do conflito. Sim! A Primeira Guerra Mundial trouxe muitas novidades tecnológicas em guerra, novas armas, novas formas de atacar o inimigo, então novos equipamentos, veículos de guerra, submarinos, tanques, aviões, muitas novidades. A Primeira Guerra Mundial trouxe esses cenários e ainda a trincheira. Os confrontos bélicos, os confrontos da guerra, atingiram um novo patamar, com ações muito mais mortais, tanto para os soldados como para os civis, como nós falamos. Um novo patamar essa guerra trouxe para o mundo, a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. E como ela começou? O início, o estopim, a primeira faísca. Disputas comerciais, disputas por colônias e os nacionalismos formam o cenário, o pano de fundo. Disputas comerciais, qual nação industrializada é superior à outra, disputas por colônias, principalmente na África e na Ásia, fornecedoras de matérias-primas e energia para as indústrias dos países europeus, e os nacionalismos, as rivalidades locais europeias. Esse é o cenário para a guerra. O assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914, este, que a imagem retrata aqui num desenho, feito por nacionalistas sérvios, este assassinato é considerado o estopim, o início da guerra, o que dá o start, o início realmente dos confrontos. O assassinato dele em 28 de junho. Havia uma política anterior à guerra, uma política de alianças, antes da guerra começar, uma preparação para essa guerra. Nesse período é conhecido como paz
armada. Os países sabiam de uma guerra que iria acontecer e já se preparavam para ela. E nós temos aí a Tríplice Aliança no seu mapa aqui, ó, destacado mais ao centro aqui da Europa. A Alemanha, Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro, e Itália. A Tríplice Aliança formada em 1882, 32 anos antes da guerra. Então repare, é realmente uma preparação anterior. E em 1907, como resposta, você tem destacado aqui em verde mais escuro a Tríplice Entente, o Reino Unido, a França e a Rússia juntos contra a Tríplice Aliança. Destacado em verde mais claro no seu mapa mais ao sul da Europa, a Sérvia e o local, ou a terra dos eslavos, os Balcãs, onde teve o assassinato do Francisco Ferdinando, palco de início da Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914, como resposta ao assassinato do seu príncipe um mês antes, e sucessão de declarações de guerra se seguiu a partir daí, colocando estes países no confronto. A Primeira Guerra Mundial, exercício para você, teve início com uma disputa local dentro do Império Austro-Húngaro e se estendeu. Havia um cenário de preparação para um possível confronto, a paz armada. De que maneira? Uma disputa de países europeus, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, de que maneira essa disputa se tornou um confronto mundial? Primeira Guerra Mundial. Então, um confronto que tomou proporções mundiais, mas começou com países europeus. Como houve essa transformação? A corrida imperialista, ela trazia a necessidade de aumento de mercados consumidores de produtos acabados e mercados fornecedores de matérias-primas e de energia. Os países industrializados e imperialistas tinham muitas colônias e obrigavam essas colônias a participar do confronto enviando soldados e matérias-primas. Então, os países europeus lutavam, mas você lembra que eles eram donos de colônias, principalmente na África e na Ásia, levando essas colônias a participar da guerra junto com suas metrópoles europeias.
Falando sobre a guerra, a primeira fase da guerra, ainda no ano de 1914, é conhecida como Guerra de Movimentos. Como o nome mesmo diz, foi marcada por um intenso movimento de tropas, se deslocando entre os vários campos de batalha. Nesta fase, em 1914, a Alemanha passou pela Bélgica e chegou próximo a Paris. No seu mapa destacado de amarelo, a Alemanha, para atacar a França, Paris, passou pela Bélgica. A Bélgica havia declarado neutralidade na guerra e mesmo assim foi atacada pela Alemanha. Então, a Alemanha avançando sobre a França. Os franceses, com a ajuda dos ingleses, contiveram o avanço da Alemanha na chamada Primeira Batalha do Marne, um rio muito próximo a Paris, onde eles conseguiram segurar o avanço dos alemães. Então, a partir daí, a guerra na chamada Frente Ocidental estacionou. E vem a segunda fase da guerra, a chamada Guerra de Trincheiras. Finalzinho de 1914, início de 1915, até 1918. A Guerra de Trincheiras. O que é uma trincheira? Trincheiras, como a imagem mostra para você, os soldados dentro de uma trincheira. As trincheiras eram valas cavadas na terra, onde os soldados se protegiam do inimigo e se preparavam, aguardavam para atacar o inimigo no melhor momento possível. Rifles e canhões mais precisos, metralhadoras, entre outras armas, trouxeram essa necessidade. A trincheira se tornou uma tática de defesa, necessidade para se proteger de armas cada vez mais precisas e poderosas. As trincheiras reduziram o ritmo de avanço, porque cavar valas na terra até avançar contra o inimigo reduziu muito o avanço da guerra e tornou a guerra mais lenta, mais duradoura. No dia a dia dos soldados, principalmente nas trincheiras, faltava água, faltava comida e sobravam ratos, lama e doenças, um cenário não muito agradável. As batalhas marítimas também foram uma marca da Primeira Guerra Mundial, principalmente por uma novidade tecnológica, o submarino. O uso do submarino foi intensificado, principalmente pelos alemães, a partir de 1917, na fase final da guerra. A Alemanha, ela declarou guerra a qualquer navio, mesmo navio de mercadorias, que transportasse suprimento para os seus inimigos. A intenção da Alemanha, ao avisar que afundaria qualquer navio em direção aos seus inimigos, era deixar os países da Tríplice Entente sem novos suprimentos, sem alimentação, sem condições de sobrevivência. Essa era a principal intenção. Então aqui a imagem de um submarino alemão para você da Primeira Guerra Mundial. Exercício para a gente fazer. Leia comigo o texto. Estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob intenso barulho. Ninguém se importa conosco. Não seremos substituídos. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoitos, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. Esse é um relato de um soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Identifique as características presentes no texto que expressem os sentimentos dos combatentes durante a guerra.
Quais características do texto mostraram aí os sentimentos do combatente? Você percebe claramente no texto sentimentos de cansaço, de desespero, a falta de esperança de não ser substituído, resgatado, não ter comida, o medo, a exaustão, a fome e a sede. Repara que são todos esses sentimentos carregados ali no relato daquele soldado alemão, que é o relato da maioria dos soldados, principalmente dentro das trincheiras. Ainda sobre a guerra, entrada dos Estados Unidos e saída da Rússia, tudo isso no ano de 1917. Em abril de 17, os Estados Unidos entraram nos combates ao lado da Tríplice Entente, lá que tinha França, Rússia, Inglaterra e outros países. Motivo alegado pelos Estados Unidos, eles tiveram navios mercantes, navios de mercadorias, afundados por submarinos alemães, e aí entraram na guerra a partir de abril de 1917. A Rússia, que passava por uma revolução, por uma crise econômica, a Rússia não tinha condições de se manter na guerra e saiu da guerra no final de 1917, quando um novo governo assumiu o país, e fez um acordo de paz com a Alemanha no início de 1918, o Tratado de Brest-Litovsk, onde, para sair da guerra e se render, a Rússia teve que abrir mão de alguns territórios que se tornaram países independentes: Finlândia, Letônia, Lituânia e Estônia. O fim da guerra. A volta da guerra de movimentos em 1918. A Alemanha não tinha mais várias frentes para lutar com a saída da Rússia. Portanto, apenas a frente ocidental, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Então, a Tríplice Entente segurou o avanço alemão, o uso de tanques e de aviões mais eficientes que os da Tríplice Aliança, e a presença dos Estados Unidos, um país com recursos financeiros, um país não atingido pela guerra e descansado, ajudou a desequilibrar o confronto. A população alemã iniciou revoltas contra a continuidade da guerra, devido ao desgaste que a população sofreu, atingida também por todos os efeitos danosos da guerra. O imperador Guilherme II renunciou no dia 9 de novembro de 1918 e o novo governo alemão, no dia 11 de novembro de 1918, aceitou a rendição incondicional. A Alemanha se rendeu, desistindo da guerra. Era o fim da Primeira Guerra Mundial e trouxe como resultados 10 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados. O Tratado de Versalhes de 1919, conhecido como a Paz dos Vencedores, onde os países que venceram obrigaram a Alemanha a ser considerada culpada pela guerra. E a Alemanha ainda foi penalizada militar e economicamente por ser considerada culpada pela guerra. O Império Otomano e o Império Austro-Húngaro, que também faziam parte aí da Tríplice Aliança, das potências centrais, foram desmembrados, viraram aí seus vários pequenos países de povos que lutavam por sua independência, e isso redesenhou o mapa da Europa, que está do lado esquerdo da sua tela. O mapa da Europa foi redesenhado, novos países surgiram, e é o fim do Império Otomano e o fim do Império Austro-Húngaro e a diminuição do poder da Alemanha, os grandes derrotados da guerra. Atividade para você: observe bem este cartaz francês, onde está escrito aqui em cima: há no vosso coração um lugar para nós? Esse cartaz, ele está falando sobre os órfãos da guerra. Outra triste consequência de uma guerra. Que relação é possível estabelecer entre este cartaz e a Primeira Guerra Mundial?
Você teve um tempinho para observar bem o cartaz, então você tem um cenário aí de uma cidade destruída, fumaça, fogo, casas destruídas e crianças na rua ali em situação de desespero, pedindo se há um lugar no seu coração. Então a relação é de que o cartaz está chamando a atenção para o drama resultante do aumento do número de órfãos. Uma das consequências mais trágicas da guerra. Então, muitos órfãos, porque muitos civis também morreram na guerra. Esse grande número de mortos, esses civis, a Primeira Guerra Mundial trouxe isso como uma triste consequência, então gerando esses órfãos todos, mais um problema social para a Europa, um continente tão destruído aí pela Primeira Guerra Mundial. Nessa aula você revisou que a Primeira Guerra Mundial, que era chamada época de Grande Guerra, trouxe muitas novidades tecnológicas em armamentos, equipamentos e ainda o uso das trincheiras, uma novidade nas guerras. Houve a vitória da Tríplice Entente, e a Alemanha foi muito atingida pelo Tratado de Versalhes, considerada culpada pela guerra. Os impérios otomano e austro-húngaro, também derrotados junto com a Alemanha, foram desmembrados ao final da guerra. É isso, povo. Nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!